A gente vai conversar agora com o governador reeleito em primeiro turno de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Romeu Zema está aqui conosco. Oi, governador, muito boa tarde. Como é que o senhor está? Me ouve bem? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, quem nos acompanha. Ouço muito bem. É um prazer estar aí com você. Prazer é todo nosso. Governador, eu primeiro vou congratulá-lo pela vitória, né? Importante em primeiro turno, majoritária, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E agora, que já fui simpática, eu venho com a pergunta que é a pergunta do milhão, né? O presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe, já entrou em contato com o senhor. A gente sabe que tem um anseio muito grande que o senhor declare, mais do que declare apoio, que o senhor trabalhe com ele aí em Minas Gerais, onde o Lula, no primeiro turno, teve uma leve vantagem. A quem está aguardando esse gesto, esse posicionamento do governador de Minas Gerais, quando ele deve vir e como o senhor pretende fazer esse anúncio? Daniela, nós sabemos que no passado o PT em Minas Gerais foi uma grande tragédia. Foi uma das gestões mais desastrosas que o Estado já teve. E como eu sou mineiro, e sentir na pele esse desastre que foi Minas Gerais, na gestão do passado, que vai de 2015 a 2018, eu tenho obrigação de combater um governo que já causou danos enormes, não só ao Estado, como cidades grandes aqui, como Uberlândia, Pouso Alegre, que também tiveram tragédias aqui com gestão PT. E eu que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016 no Brasil, mais de 10 milhões de desempregados. Então, o meu grande objetivo é combater o PT. Não que eu concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas eu estarei, muito provavelmente, devemos estar acertando isso em mais 2 dias, ao lado do presidente Bolsonaro, evitando que o desastre do passado se repita. O brasileiro que tem a memória boa sabe que o governo Dilma foi uma tragédia, a maior recessão da história e a maior inflação idem. Deixa eu, aproveitando aqui então a transparência, né? O governador deixa claro que o anúncio formal espera mais um pouco, que com o PT ele não marchará e que ele trabalhará para conter o avanço do PT. O senhor cita muitos dados do governo Dilma, que foi o que levou ao ocaso mesmo, né, das gestões do PT no Brasil. Dilma foi empichada, perdeu apoio político, perdeu apoio popular por conta da crise econômica. O senhor está correto ao registrar esse ponto da história. Minha pergunta é se o senhor não faz uma ressalva ao nome de Lula, que teve aí uma acolhida maior entre os mineiros nesse primeiro momento. O senhor não vê diferenças entre as gestões Lula e Dilma, exatamente por ter sido um homem de sucesso sempre nos negócios ao longo desses 2 governos aí, notadamente no Brasil? O senhor coloca os 2 no mesmo balaio? Daniela, a gestão Lula teve uma série de fatores, de coincidências que favoreceram. Foi o boom das commodities, foi a descoberta do pré-sal, a definição que o Brasil sediaria aqui a Copa do Mundo, depois sediaria a Olimpíada. Parecia que o Brasil vivia ali um momento único, coincidência. E foi um governo que não conseguiu levar adiante reformas, apesar da alta popularidade que teve, e se mostrou um desastre na sucessão, né? Ele não conseguiu, durante o governo que foi, fazer nada que possibilitasse o avanço e preparou o Brasil para o desastre. Então, eu diria que o que nós tivemos ali, que foi bem avaliado, quem acompanhou de perto, quem é um economista sabe muito bem que nós julgamos ali, entre os anos de 2003 e 2010, uma oportunidade de ouro fora de fazermos reformas. E um governo tampão como o do Temer, que durou pouco, ainda conseguiu fazer alguma coisa. E nós sabemos também dos problemas do PT, né? A companheirada que, tendo ou não competência, assume cargo, que, tendo ou não ética, assume cargos e responsabilidades, e o resultado nós já sabemos.
O senhor toca num ponto, governador, e já chamo meus colegas porque querem falar com o senhor. Na primeira resposta, o senhor disse, não necessariamente eu concordo com todos os pensamentos ou com tudo o que diz o presidente Bolsonaro, mas eu vejo o PT como um mal maior. Resumindo, mais ou menos é isso o que o senhor nos disse. Eu queria entender um pouco a que o senhor acredita essa diferença que teve aí em Minas Gerais, né? Foi ao comportamento de Bolsonaro na pandemia, é a forma como o Bolsonaro se refere às mulheres, é a forma como o Bolsonaro se refere à imprensa. O senhor tem um comportamento, é uma pessoa de comportamento, de perfil muito diferente, né? Educado, bom mineiro, fala muito baixo, nunca vi o senhor alterando nem o tom de voz. O presidente é diametralmente oposto. O senhor acha que isso foi o que afastou nesse primeiro momento o mineiro de Bolsonaro? Sim, Daniela, nós temos aqui uma área de Minas que é muito semelhante ao Nordeste, que é onde o presidente Lula foi mais bem votado, e o meu adversário aqui, idem, e temos uma área que tem mais semelhança com São Paulo, com Goiás e Rio de Janeiro, onde o presidente Bolsonaro teve uma maior penetração. Então, nós somos aqui um estado de transição. Mas como eu sou aqui um governador bastante presente, temos feito aqui grandes avanços no estado, reformas, etc., acabou que eu consegui mostrar para toda Minas Gerais as vantagens de nós continuarmos o nosso governo, e existe realmente essa visão semelhante ao do Nordeste e semelhante à do Sudeste aqui no estado. É uma mescla. E o eleitor, nós sabemos, muitas vezes ele é pragmático e vota com a perspectiva de um futuro melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o seu partido, o governador, o Novo. O Novo teve, o senhor de novo, né? Digamos, o grande porta-estandarte do Novo é Minas Gerais, mas ele não conseguiu melhorar substancialmente sua bancada na Câmara, vai ter 4 deputados. Muita gente já falando que o senhor poderia migrar para um outro partido, um partido maior, com mais estrutura, para poder ampliar a articulação, seja no Congresso Nacional, seja na própria Assembleia de Minas. Eu sei que é cedo, porque o senhor ganhou a eleição ontem, mas o senhor também sabe que a política, né, cada minuto a gente quer um flash. Tem previsão? O senhor está feliz com a estrutura que tem hoje? O senhor está aberto a conversar com outras siglas? Essa aliança com o Bolsonaro pode envolver algo nesse sentido também? Eu estou muito satisfeito com o Novo, apesar dele não ter ido bem nessa eleição, eu reconheço. Mas ressalvo que ele é um partido recente que está passando aí por um processo de aprendizado, e realmente nós tivemos aí um revés nessa eleição de ontem. Reconheço perfeitamente que perdemos cadeiras em legislativos estaduais e também no federal. Mas faz parte da política, eventualmente, você ter algum revés. Mas vamos continuar mostrando aqui em Minas Gerais, através da minha gestão, que uma gestão responsável, séria, ética e com gente competente é capaz de fazer uma diferença muito grande. Governador, fazendo aqui uma última questão, né? Muito se fala, o Bolsonaro fez pronunciamentos contra as urnas, ele fez pronunciamentos contra as instituições, notadamente o judiciário, talvez pessoalizando, individualizando em 3 ministros, no mínimo, né? Alguns mais, outros menos. A minha pergunta para o senhor o senhor faz campanha para o presidente da República seguro de que a democracia no Brasil estará garantida, seguro de que não virá de Bolsonaro uma iniciativa para reformar, por exemplo, a composição do Supremo Tribunal Federal, seguro de que novos ataques ao nosso modelo de eleição, tal qual é hoje, com apuração e resultado, o senhor pôde celebrar no mesmo dia em que foi votar, de que esses fatores, né, não entrarão em xeque no caso de um novo governo com um Congresso tão à direita como o que emergiu da urna agora? Daniela, o presidente Bolsonaro muitas vezes exagera na eloquência, fica indignado e fala algumas coisas ali no momento, mas se nós fizermos aí um balanço desses 4 anos, o que nós assistimos é que ele fez falas
que podem ser interpretadas dessa maneira que você menciona, mas não houve nenhuma ação concreta. Ele realmente tem essa postura que algumas vezes vai para o lado aí da agressividade, da indignação. Eu temo muito mais aqueles que não falam e fazem na surdina, que é o que nós sabemos a maneira do PT de agir. Fala que é o bonzinho, que é o social, que é a favor da democracia e na surdina acaba minando como nós já vimos. Então é bom ter essa análise crítica mais aprofundada. Gente, nós ouvimos o governador reeleito em primeiríssimo turno em Minas Gerais, Romeu Zema. Ele é o porta-estandarte do Novo, partido que encolheu na Câmara, nas assembleias, mas que agora está aí, sobrevive, respirando pelos pulmões dele em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. Vai combater o PT, já deixa claro aqui neste segundo turno, e a gente vai acompanhar, como sempre. Quero agradecer a educação do senhor, a disposição do senhor, a conversa sempre, e estaremos aí, governador, acompanhando, cobrando, fiscalizando e ouvindo sempre, como fizemos com muito respeito ao longo desses 3 aninhos que estamos no ar e que o senhor está no governo. Até a próxima. Boa tarde, até a próxima.